Meu nome é Mauro Alfredo Gross, eu sou médico hematologista e hemoterapeuta e eu estou aqui para falar um pouco sobre o tema trombofilias. As trombofilias são um grupo complexo de doenças que causam no organismo um estado de hipercoagulabilidade. A gente sabe que depois de uma determinada idade, a pessoa tem mais chance de desenvolver um coágulo numa artéria ou numa veia, né? Em torno dos 73 para um homem, 78 para uma mulher. Estatisticamente, isso já é provável. Mas nas trombofilias, a gente vai encontrar pessoas que vão desenvolver coágulos em idades que não são compatíveis, como por exemplo, se uma pessoa tiver um infarto, um derrame aos 20, 30, 40 anos de idade, isso não é normal, entende? Se uma mulher tiver 3, 4 abortos, isso não é normal. Se uma pessoa tiver uma trombose em algum lugar atípico, né, uma veia suprahepática, veia porta, esses locais que não são habituais, eles devem ser investigados para um estado de hipercoagulabilidade que a gente chama trombofilia. As trombofilias se dividem em duas grandes categorias: as doenças que a gente herda do pai e da mãe e as doenças que a pessoa desenvolve durante a vida. Então, nas doenças herdadas, a gente desconfia de uma trombofilia herdada, né? Quando numa família existem vários casos de pessoas que têm infarto, derrame, trombose, né? Em idade não compatível, né? Muito jovem, e vários casos numa mesma família. Então é muito importante ficar atento a esse fato. Quando acontece numa família muitos casos, tem que ser investigado esse tipo de patologia. Exemplos de trombofilias familiares: o fator 5 de Leiden, o mais comum, típica de europeus, né? Então pessoas que têm descendência europeia são propensas a esse tipo de patologia. A mutação da protrombina, também doença de europeus. A deficiência da proteína C, a deficiência da proteína S, a deficiência da antitrombina 3, né? São todas causas herdadas de trombofilia. Também temos o inibidor do plasminogênio, né? Uma causa não tão comum. E muito comum a hiperhomocisteinemia, né, que é uma causa, um aminoácido anômalo que vai provocar esse estado de hipercoagulabilidade. Das causas adquiridas, né, a imobilização é uma causa muito importante, né, o trauma, as infecções, a cirurgia, né, complicações mais temerárias no pós-cirúrgico. É exatamente essa situação em que a pessoa desenvolve um coágulo numa perna, né? E esse coágulo pode vir a terminar no pulmão. O câncer, né? Grande causador de trombose, esse estado protrombótico, né? O câncer propicia a liberação de tromboplastina na corrente circulatória, que é um causador desse estado procoagulante. A gravidez por si só é um estado protrombótico, né? Em que essas alterações mecânicas e hormonais que acontecem na mulher durante a gravidez vão levar a um estado protrombótico. Isso pode comprometer a circulação placentária e causando retardo no crescimento do nenê e mesmo abortos, né? Então isso é uma coisa bem comum da gente enxergar. O uso de hormônio, né? Grande causador de tromboses, de problemas decorrentes do uso de hormônios únicos ou combinados, né? Então um dos grandes medos quando a gente prescreve um hormônio para uma mulher é exatamente a ocorrência de algum fenômeno trombótico. Infecções, né? Tá aí o Covid, que provocou tantos casos de trombose, né? 17% das pessoas que tiveram Covid tiveram tiveram um risco aumentado de ter um tipo de trombose, né? O dedímero que é o grande marcador, né, nessa situação. Existe um reumatismo chamado síndrome do anticorpo antifosfolípido, que é uma doença autoimune que também provoca um estado protrombótico na pessoa, né? São mulheres que têm abortos de repetição, plaqueta baixa e trombose durante a vida. Então sempre cuidar de pessoas que têm desconfiar daquela situação da mulher que tem vários abortos, né, e que tem plaqueta baixa, tentar juntar isso numa doença autoimune chamada SAF. Fora isso, a síndrome nefrótica, grande causador de trombose também, as pessoas que têm hiperviscosidade do sangue, o excesso de sangue, a hemoglobinúria paroxística noturna, a anemia falciforme, né? Existem várias causas de trombose e elas devem ser identificadas porque cada um tem um tratamento individualizado e uma vez identificado o problema, a gente consegue adequar o tratamento à melhor forma de tratar essa patologia. Essas doenças provocam grande morbimortalidade, né? As pessoas jovens que ficam muitas vezes sequeladas por causa
dessa doença. E assim, é muito importante lembrar dessa possibilidade quando a gente encontra um caso de uma trombose em local atípico, né? Uma vez identificado, o tratamento é mais ou menos padrão, né? E só cuidar sempre, porque essas doenças elas costumam deixar muita sequela, né? Muita tristeza, né? Quem gosta de perder uma pessoa querida jovem, né? Então, quantas vezes a gente encontra pessoas que têm infarto jovem, AVC jovem, abortos de repetição, né? Então, tudo isso é muito importante tentar identificar para a gente poder tratar adequadamente e evitar essa situação.